nós damos início acerca do ministério do profeta. Eu falei para vocês na aula passada, culto de ensino passado, sobre profeta. Eu comecei com o Antigo Testamento. Abra aí, quem puder, rapidinho sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 4. Eu comecei falando sobre o ministério do profeta, a Antiga Aliança, e também falei um pouco sobre a Nova Aliança. E fiquei para depois falar para vocês sobre a diferença no final, sobre o dom de profecia e sobre o ministério de profeta. Vamos falar sobre isso hoje. Glória a Deus. Abre aí, segundo. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Acham aí a morte que havia na panela. A morte que havia na panela. A morte que havia na panela. Eu acho que é capítulo 8, versículo 8, perdão. Deixa eu ver se eu acho aqui. É 4, né? Capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Vai abrir aqui também. 2 Reis, capítulo 4. Acharam não? 38. 38, isso aqui. Deixa eu ver aqui. É 38 mesmo. A sopa venenosa. Tem tradução que diz a morte que havia na panela. Marinho, passa o microfone para a pregadora ali, diaconisa Valéria Cristina. É o 38, né? Capítulo 4, versículo 38. Leia aí até o versículo 41. E voltando Eliseu a Gigal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande no fogo, e faze o caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo e apanhar ervas, e achou uma trepadeira e colheu dela, enchendo a sua capa de frutas amargas. Então veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, chamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. E até o 41? 41. Porém ele disse: trazei farinha, e deitou-a na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Glória a Deus. Então, essa história aqui, alguns homens de Deus traz para hoje, apesar que eu não vejo como escola de profetas, eles trazem aqui, essa época que havia uma escola de profetas. Dá para entender pelo motivo de que no versículo 38 diz assim: Eliseu voltou a Gilgal e havia então muita fome naquela terra. E os filhos dos profetas, olha só, filhos dos profetas, estavam com ele quem ali, o profeta Eliseu. Por isso disse ao seu criado: põe uma grande panela no fogo acesa e faz uma sopa para os filhos dos profetas. E aí fala mais outra vez, né? Então assim, as pessoas trazem que naquela época que havia a escola de profetas. Então havia filhos dos profetas, e estava chegando ali mais um profeta com o seu servo Geazi, que se entende, apesar de ser o teu nome Geazi aqui. Mas quem é que andava com Eliseu? Geazi. Então, o ministério de profeta, se for observar aqui na Antiga Aliança, é como se fosse assim: se o pai é profeta, o filho também vai ser. Entende? Eu quis trazer isso aqui para vocês aqui, para falar, por exemplo, sobre isso, essa questão de escola de profetas. É por isso que eu falei na aula passada sobre a questão de ter pessoas que às vezes elas carregam o dom. Quem é que dá o dom? É Deus. Quem dá o dom é Deus. Mas quando você caminha com pessoas que têm dons espirituais e você caminha com ela ali, a tendência é que você vai ser usado do mesmo jeito. Entende? Por exemplo, Eliseu ele andava com quem? Eliseu? Com Elias. Porque Eliseu virou profeta também. E o caso de Eliseu, a Bíblia diz que ele pediu porção dobrada. A gente fala unção dobrada, né? Poder de Deus. Aí você vê Geazi. Só que Geazi, infelizmente, é o tipo de crente que não tem caráter. Está ali, isso existe. Dentro das igrejas, tem pessoas que estão ali, conhecem a verdade, sabem a verdade, mas não vivem a verdade. Então, aqui você vê, como se diz, uma escola de profetas. Aí eu volto a dizer, ou seja, se você caminha, se você aprende
Se você observa, a tendência é você. Tem aquela questão também que a gente fala, né? Quando a gente honra a unção na vida da pessoa, eu quero honrar aí. Nesse caso é você respeitar, é você desejar, é você procurar seguir os passos, aí você vai ser usado também daquela forma. Então, quando alguém falar sobre a escola de profetas, uma das passagens que você vai observar é essa aqui, 2 Reis, capítulo 8, versículo 38 a 41, que fala sobre a morte que havia na panela. Mas vamos lá, né? Diferença de dom de profecia e ministério de profeta. Já observa uma coisa. Abra aí Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Eu quero que outra pessoa abra em 1 Coríntios capítulo 12. Efésios 4. Olha para mim. Quantos dele aqui? Tu enxerga bem? Não. Eu estou olhando para você e eu pensei É que esqueci o óculos. é forte. Percebe que você, assim, sua face fica diferente. Quem achou aí Efésios 6? Efésios 4, isso aí. Leia aí a partir do versículo 9. Ora, isso que lhe subiu, o que é? Senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima Está falando de quem? Está falando de quem? Jesus. Mas Jesus continua. Para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Isso. Então assim, ó, os dons, eu perguntei, está falando de quem ali? Está falando de quem? De Jesus. Os dons de ministério, apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores ou mestres, quem dá não é o Espírito Santo. Quem dá também não é o Pai, é Jesus. Aí é Jesus que está falando. Então esse chamado ministerial, quem dá é o Senhor Jesus. Agora quem abriu aí 1 Coríntios capítulo 12? Quem abriu? Deixarei? Só para vocês entenderem, leia o versículo 10. Quem é que está aí? Já quanto tempo tu já participou? Já tá? Já participou? Foi não? Não, foi o Valéria e pai. A partir do versículo 10. Não é você mesmo, meu filho, tá? Vai aí. 10, né? A outra, a operação de milagres. A outro para outro a profecia. Eu estou sem óculos. Peraí, deixa eu voltar no início. A outra, a operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, ao discernimento dos dois espíritos. A outro, diversos tipos de línguas. A outro, a interpretação das línguas. Mas um só, o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, dividindo solidariamente a cada homem como ele quiser. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo... Tem um 11. Tem um 11, já 12 já, né? Então, olha só, eu pedi para que ela lesse a parte do versículo 10, fala sobre o dom de profecia, mas fala também sobre o dom de operação de maravilhas, sobre milagre, depende da tradução, e também fala sobre o dom de discernimento de espírito, de variedade de línguas e interpretação. Fala sobre o que os dons, fala dons. Os dons são dons espirituais ou sobrenaturais. No versículo 11 fala mais um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. O Espírito Santo quer. Então esses dons espirituais, quem dá não é Jesus e não é o Pai, é o Espírito Santo. O Espírito Santo que dá os dons. Então o Espírito Santo dá os dons espirituais, sobrenaturais, e o Senhor Jesus, ele dá os dons ministeriais. Então já observa a diferença. Eu trabalho, como a gente entende, né, com a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Aí vamos lá. Eu queria mostrar para vocês na Bíblia a diferença de quem é que dá os dons, seja de ministério ou seja dons espirituais. Eu falei sobre o quê? Eu falei o quê? Dons espirituais. E dons de ministério ou dons espirituais. Existe na Bíblia dons naturais? Sim ou não? Sim. Sim, isso mesmo. Existe também os dons. Isso aqui não. Existem os dons naturais e dons espirituais. Dons de governo e por aí vai. Então vamos lá, né? Preparem a diferença de profecia e dom de ministério. De conclusão. Olha só.
profetas no Novo Testamento. Eu já fiz a leitura desse aqui. Agora vamos dar continuidade aqui. Como identificar? Eu falei sobre profetizar, não faz de alguém um profeta? Quem lembra? Não entendi, Profetizar não faz de alguém um profeta. Quem lembra? Amém. Vamos lá. Vocês marcaram e nós paramos, não? Hã? Hã? A senhora não vem não? Para passar? Vamos lá. Mateus capítulo 10. Vamos dar continuidade aqui. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 41 diz assim: ó, quem recebe o profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. E quem aqui tem a ver com honra. E quem recebe um justo na qualidade de justo receberá galardão de justo. Isso está Mateus capítulo 10, versículo 41. Atos 11, 25. Partiu Barnabé. Isso aqui eu estou mostrando profeta na nova aliança. Partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então observa aqui no Novo Testamento, Atos capítulo 11, versículo 25 até o versículo 28. O profeta Ágabo, isso no Novo Testamento, ele profetizou algo, e o texto diz no versículo 28 o que aconteceu. Vou ler só o 28. Levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Quem lembra que a gente falou sobre isso aqui? Já falou sobre isso aqui. E isso aconteceu no tempo de Cláudio. Quem lembra de Balaão? Balaão era profeta. Balaão era profeta. E se entende que Balaão não errou nenhuma profecia. Só que a gente sabe que Balaão era do tipo de profeta que se vendia. Ele é conhecido por muitos, não todos, como um falso profeta. Olha aí. Ou seja, até o falso profeta ele pode acertar as profecias. Então, Balaão era conhecido como um falso profeta. Eu volto a dizer, nem todos acreditavam que ele era um falso profeta, mas ele era um profeta que se vendia. Quantos hoje, por exemplo, no dia de hoje, que se vende? Pastor, o que é um profeta que se vende? É um profeta que quem dá mais eu vou lá. É um profeta que ele faz, vamos trazer bem claro para hoje, que naquela época não existia, mas no dia de hoje, é um profeta que faz questão de fazer lives pelo Pix. Pix de 1000, Pix de 500, Pix de 100, por aí vai. Tem um jovem aí, ele de 15 anos, parece um menino. É porque 15 anos para mim não é menino, já é um jovem já. Mas vai na cara de menino. Está tendo um polêmica muito grande no YouTube aí com ele. Eu vi um vídeo ontem mesmo, é difícil olhar no YouTube, não tem um vídeo dele. Eu vi um vídeo dele ontem, ele falando 4 pessoas aqui com R$1.000, R$1.000 não é nada, R$1.000, aí vai, fica aquela coisa. Então assim, o foco dessas pessoas não está em realmente ajudar a servir, ele está em dinheiro. Então essas pessoas são pessoas que muitas vezes nós chamamos de falso profeta. Porque a questão não é só você, acertar a profecia, não é só você ser, porque Deus ele dá um dom. Nós podemos usar de forma errada o dom, mas Deus deu. O problema não é o que Deus deu, é como nós estamos usando esse dom. É quando Deus manifesta o poder dele e a gente está usando de forma errada. Por exemplo, aqui, pastor, eu posso fazer propaganda se eu quiser. Vou fazer um vídeo curto e colocar passagem de alguma pessoa sendo curada, liberta, fazer aquele impacto, botar aquele fundo forte e falar bem assim, agenda aberta. E aí vai. Mas qual seria o meu interesse mesmo nisso aí? Seria realmente para ser canal de bênção, porque eu estou sentindo esse desejo tão grande de poder sair por aí pregando, ou o intuito seria receber ofertas grandes? Então é tudo isso. Aí tem coisas que aí só Deus para nos julgar. Só que quando você percebe que uma pessoa é muito focada em dinheiro, tem alguma coisa errada aí. Ela não faz por amor, ela não faz porque o desejo dela é alcançar a dor das pessoas, mas sim questão financeira para ela.
ela está usando o dom de forma egoísta. E ainda aproveitando que estou falando sobre isso aqui, essa questão de pessoas que aceitam oferta para ir pregar em outras igrejas, dependendo da distância, é necessário. Se você tem para pregar, por exemplo, Salvador, São Paulo, Curitiba, tem gastos e gastos. E tem pessoas que ela vive e vem disso, ela não tem trabalho. Então ela se dedicou, entendeu que o chamado dela é para sair por aí bem pregando e lá, e louvando, cantor. Então tem que contribuir, tem que ajudar. E a Bíblia também fala sobre isso. Mas então, existem vários pontos para identificar o falso profeta. O falso profeta não é somente errar, é também o intuito, o desejo que ele tem. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Há anos atrás, eu já era pastor, tem um camarada aí que ele virou apóstolo. E ele assim tem buscado muito conhecimento e tal, coisa. Mas ele demonstra ter também um ministério mentiroso. Percebi isso na decorrer também no Facebook. Aí ele já mandou um outro convite para mim, com outro Face, eu não aceitei. Mas ele é do tipo, quem lembra que eu falei de escola de profetas? 2 Reis, capítulo 4. Eu falei, ele estava lá vendendo um curso. Que curso é esse? Curso de como mover os dons espirituais. E aí vai. Um desses cursos, por exemplo, era de derramamento de poder. O que eu faço com vocês aqui? Derramamento de poder, batismo com o Espírito Santo, curas, milagres, e aí por aí vai. Dentre esses tinha também de como seus olhos espirituais se abrirem. Abrir os olhos espirituais. Quem lembra que eu falei de escola de profetas? Quem tem o dom ali, se você caminha, se você respeita, se você honra, se você admira tudo isso, você caminha junto, a tendência é você também ser usado nisso. Então, aí eu entrei em contato com ele para saber o valor do curso e tal. A preocupação dele não estava em que eu pudesse entender. A preocupação dele estava, vai ser no cartão ou no Pix? Ele insistia. A conversa dele toda vez ele começava a falar, mas aí você vai querer no cartão ou no Pix? Cartão ou no Pix? Entendi que deu no táxi aí. Aí você já percebe o coração da pessoa. E aí, hoje ele tá, o cara, eu creio que ele é bem mais novo que eu, mais barbudão, bem careca já, gordou, bem gordo. E assim, hoje as pessoas observam para ele no Face, só vê os comentários, é cada loucura. Dizendo que ele conversa com Moisés. Ele conversa com Moisés. Pô, isso tem gente que não entende, aqui fica no raso, eu estou no profundo. Eu converso com Moisés. Eu converso com Moisés com coisas que aconteceram lá no passado. Eu tenho intimidade, eu converso com o profeta Elias. E aí vai. Ficou doido. Mas na mentalidade dele é porque nós estamos no raso, ele se aprofundou muito, conheceu isso, conheceu aquilo. Aí você percebe que tem pessoas que elas se desviam do foco, elas se desviam da verdade e vai viver mentira. Não, é loucura. Quem está no grupo lá, eu acho que não é um grupo de ensino não, no grupo do curso que eu fiz aqui, eu coloquei um vídeo dele lá, missionária. Diaconisa também tá. Eu coloquei, Diaconisa Valéria também tá. Eu coloquei um vídeo dele lá. Não vou falar o nome dele aqui não. É um branco. Zé. E eu acompanhei o ministério dele, ele nem era pastor na época. Foi ungido no meio do evento. Para mim isso não existe. A pessoa que ungiu ele já faleceu. Homem de Deus, quem ungiu ele. Então vamos lá, né? Estamos falando sobre profeta, nem chegamos em profecia ainda, vamos em profecia. Como identificar se a mensagem... Deixa eu ver. Ah não, ainda estou caindo. Atos 15, 32. Depois Judas e Silas também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então diz aqui, Judas e Silas eram profetas. Por que eu estou falando isso aqui? Porque alguns acreditam, volto a dizer, pessoas que até ensinam, diz que João Batista foi o último profeta. Eu já expliquei isso para vocês. O último profeta que é o que? Quem lembra? Ele foi o último profeta. O microfone em tua mão. Ele foi o último profeta que anunciou e profetizou a vinda de Jesus. Isso. Então, nesse sentido, João Batista foi o último profeta. Mas tem professores aí ensinando que João Batista foi o último profeta em geral. Erro grande, né? Então está aqui Atos 15, 32. Atos 21, 8. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, um evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha 4 filhas, donzelas, que profetizavam.
Demorando nós ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta, ou seja, de Paulo, e o entregarão nas suas mãos gentios. Então aqui o profeta Ágabo, mais uma vez, ele tem, vamos dizer, uma visão, uma revelação, uma profecia de algo que vai acontecer lá no futuro, e isso realmente aconteceu. Quando se fala das filhas do evangelista Filipe, fala que elas profetizavam, não disse que elas eram profetas. Aí eu falei esse conceito no passado, só estou só lembrando aqui. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? Claro que não. 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14, versículo 29. Estou adiantando um pouquinho, porque a gente já passou por isso, que é para a gente entrar na próxima folha. Tratando de profetas, 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. A Bíblia não diz para a gente julgar a pessoa. Nós fazemos isso às vezes, mas não é a pessoa, é a profecia. Aquilo que foi liberado. O que quer dizer aqui? Até pessoas que muitas vezes estão com a vida errada, lembra de Balaão que eu falei? Deus usa e acerta, dá certo. Tito 1,12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Então aí, até Tito aqui você vê falando sobre o profeta. Deixa eu ver aqui agora. Agora nós vamos entrar aqui nessa parte de como identificar se a mensagem é vinda de um ministério profético, seja de um profeta ou de alguém usado em dom de profecia. Como identificar se a mensagem é vinda de um ministério, do profeta, por exemplo, ou de alguém usado em dom de profecia. Então aqui a gente já vai entrar um pouco nessa questão de dom de profecia e o ministério de profeta. Olha só, coloquei aqui: quando se fala a respeito de coisas futuras ou coisas passadas, futuras ou passadas, ou ocultas, quando se revela pecados ocultos e notícia de juízo, é ministério de profeta. Então entenda aí, vou ler novamente para vocês. Quando se fala a respeito de coisas futuras ou coisas passadas, ou ocultas, quando se revela pecados ocultos e notícia de juízo, é ministério de profeta. O profeta revela, na verdade é Deus que revela através dele, às vezes um problema ou uma doença ou um juízo, e já traz a solução com um milagre ou uma transformação. Então é por isso que eu digo para vocês: quando uma pessoa que diz que é profeta revela algo de Deus, mas não traz solução, aí você já percebe que tem uma coisa estranha aí, tem uma coisa errada. Então é isso que eu falo: quando Deus ele fala, ele traz até uma mensagem de juízo, ele traz, normalmente, ele vai trazer uma solução se a pessoa obedecer. Então assim, tem pessoas que às vezes falam assim: ó, Deus me mostra isso e tal, e aí fica naquilo ali. Tem casos que sim, mas normalmente Deus vai trazer uma solução para aquele problema. Então vamos lá: a profecia não traz o milagre junto. A profecia não traz o milagre junto. O profeta normalmente ele traz. O profeta, se você for observar biblicamente, eles tinham também, de alguma forma, o dom sobrenatural da fé, que é aquele dos dons que está no 1 Coríntios capítulo 12. O profeta, normalmente, ele carregava o dom também sobrenatural da fé. Dom de milagres, você vai observar, por exemplo, Eliseu, nem todos carregavam, pelo menos não manifesta isso na Bíblia. Mas você vê, por exemplo, o profeta Eliseu, o profeta Elias, o profeta Moisés, por aí vai. Se você for observar João Batista, você vê operando milagres, não tem. Entende? Isso que eu estou falando, nem todos. O profeta João Batista, ele era o profeta mais usado para a questão de advertência que o Messias viria, e também ele falava muito sobre juízo, arrepender-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então era um profeta diferente. Mas normalmente os profetas, eles carregavam esse dom da fé sobrenatural, também de milagres, para operar milagres. Quantos milagres no ministério do profeta, por exemplo, Moisés, profeta Eliseu? Muito mais do que o próprio Elias, pelo menos foi escrito dentro da palavra.
Vamos lá. A profecia não traz o milagre junto. Quando eu estou falando profecia, eu estou falando sobre o dom de profecia. A profecia é mais um aconselhamento para edificação, consolação e exortação, ou encorajamento, porque essa palavra exortação, ela tem um sentido de encorajamento aqui. Por isso que eu falei para vocês que a palavra exortação tem contexto que ela não traz sentido de repreensão, mas sim encorajamento, consolo, que a constelação fala. Então, volta aqui. A profecia é mais um aconselhamento para edificação, consolação, exortação ou encorajamento. Não tem palavra de juízo contra o pecado, a profecia, o dom de profecia. Não tem palavra de juízo contra o pecado. Já o ministério de profeta tem. A profecia é para indicar a presença de Deus na vida do crente ou descrente. É, em sua maioria, uma resposta de Deus a uma oração do crente. Vou repetir. É, em sua maioria, não está dizendo todas as vezes, uma resposta de Deus a uma oração do crente. Então se entende que o dom de profecia, muitas vezes ele se manifesta em resposta a uma oração do crente. Mas vou falar, fala não. Vou falar, eu disse que... às vezes a gente se preocupa, por que Deus não fala tanto comigo? Por que Deus não usa pessoas para falar comigo? É porque você tem estrutura. Quem tem estrutura, Deus não precisa estar falando, porque Ele já fala dentro da palavra. Peraí, pega o microfone, vai. Fala aí, senhor. Um tempo atrás eu já questionei sobre isso aí que o senhor acabou de comentar, né? Eu falei assim, Deus, assim que eu vi aquele mover na igreja, né? As pessoas, e sempre eu já vi várias pessoas, assim, outras pessoas, Deus, né? O profeta chegar na mesma pessoa várias vezes. Toda vez de culto, às vezes quando tinha alguma festividade, assim, eu falava, meu Deus do céu, ninguém nunca chegou até a Bíblia e falar nada. Eu falava, será que tem alguma coisa de errado? Será que as pessoas têm coragem de falar? Aí depois eu entendi, eu disse, mas Deus fala comigo na palavra. Então assim, eu ouço muito assim a palavra, eu sei que está falando comigo. É a profecia inerrante, é a palavra. Então assim, quando a pessoa tem estrutura, Deus não precisa ficar usando ninguém para ficar falando para ela, porque ela está bem. Isso não quer dizer que é ausência de problemas, mas a pessoa já sabe que problemas existem, ela vai passar problema, então ela caminha. Aí não dá para Valéria só falar o que ela falou. Fala aí, Valéria. Você falou o quê? Não, você falou, fala. Tu falou sim. Você falou agora, eu sei porque. Fala aí, gente. Entendeu? É difícil. Agora eu te vejo como pessoa que tem estrutura. Porque olha só, eu lembro que lá atrás, você começou a vir para a igreja com a diaconisa Thaís, Ione e também tinha outro nome da Yara, então. Cadê as irmãs? Entende? Deus sabe de cada um, mas assim, você está aí até hoje. Mulher solteira, mas nem por isso deixou de estar aos pés de Cristo e servindo ao Senhor. Quer falar, já? Tem situações também que a pessoa também pede para o Senhor falar no coração de si próprio e fazendo que ele fique invisível na frente dos profetas, porque tem profetas e tem aqueles profetados, né? E parece que não aguenta ver você demonstrando algo, já assim diz o Senhor. Então, mas o que acontece? Vou falar sobre isso. Existe a profecia ou a manifestação do dom do profeta, ministério de profeta, que é o Espírito Santo. A maioria hoje é da carne e tem do engano, o espírito do engano. Por isso que a Bíblia diz para buscarmos os dons de discernimento de espíritos. Para isso, para a gente identificar onde é que é Deus, onde é que é o homem, onde é que é o diabo. E outra coisa, a gente não tem que desacreditar, muito pelo contrário, acreditar que está na Bíblia, eu creio nisso. Só que se você fica preocupado em Deus usar alguém para falar com você, o diabo pode até usar essa fraqueza sua para muitas vezes ele usar alguém para estar falando com você algo, até alimentar algo que você deseja, mas muitas vezes que não é Deus. Eu entendi, pastor, o que você falou. Justamente devido a esse negócio da carne, as pessoas vêm na carne, eu particularmente oro assim. E quando vem de Deus, pastor, é diferente. Não tem como, você sente algo. Não tem como haver dúvida. Vem de dentro para fora, a gente sente aquele arrepio, aquela coisa gostosa. A confirmação. Isso, como Deus confirma. Aí, exemplo, já aconteceu a situação de a mesma pessoa ficar falando comigo a mesma coisa, uma coisa chata. E por isso acontecer, eu peço para Deus me torna invisível aos olhos dessas pessoas que vêm na carne, atribular minha vida. E aí? E aí eu fico invisível. Mas entendeu? Então assim, vamos lá, né?
Vamos dar continuidade aqui, deixa eu ver aqui, gente, não foi que a gente parou. É assim, a profecia é para indicar a presença de Deus na vida do crente ou descrente. É, em sua maioria, uma resposta de Deus a uma oração do crente. Então, se você ora, Deus ouça. Agora vamos continuar aqui. Não confunda profecia com profeta. Então, uma coisa que eu já falei para vocês: profecia é um dom espiritual que Deus dá, sim? E ministério de profeta é um homem ou uma mulher de Deus, porque quando a Bíblia fala profeta lá, a gente leva logo para a questão masculina, né? Mas vamos dizer que homem ou mulher de Deus, que Deus dá um ministério. E dom de profecia é um dom espiritual que Deus dá para a edificação da igreja. O profeta, ele aponta pecado, ele fala sobre o juízo de Deus. Deus revela o passado, revela o presente e também o futuro. Profecia não. A gente vai falando sobre profecia que é. Vamos lá. Não confunda a profecia com o profeta. Profecias devem ser julgadas. Olha aí. Profecias devem ser julgadas. Ou seja, se eu aqui dirijo uma profecia para a igreja, é o direito da igreja julgar a profecia que você está falando. Profecia deve ser julgada. Profeta é o nome de Deus que traz uma mensagem de Deus, revelando pecados ou coisas ocultas e futurísticas, futuro. A hora que o profeta fala, já se sabe se é de Deus ou não. Se a mensagem for a respeito do futuro, só se saberá se é de Deus se acontecer o cumprimento. Não se pode julgar o que ainda não aconteceu. Entende? Só que você sente quando Deus fala. Você sente algo diferente. Só que se nós, aí eu vou explicar isso para você aqui. Se nós formos meninos na fé, tudo que falar a gente acredita que é Deus. Mas quando nós temos um amadurecimento dentro da palavra e de experiência de vida, você consegue sentir onde é que é Deus ou não. Porque tem coisas que você não sabe, mas está sendo profetizado que vai acontecer. A pessoa está dizendo que está vendo lá no futuro. Mas tem coisa que não entra em seu coração. Mas ao mesmo tempo você fala, bom, Deus pode. Então tá aí. Eu vou ler provavelmente essa parte que é forte. Não confunda a profecia com o profeta. Profecias devem ser julgadas. Profeta é o homem de Deus que traz a mensagem de Deus, revelando pecados ou coisas ocultas. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Olha só. Revelando pecado ou coisas ocultas. Quando se um profeta, ou uma mulher de Deus, fala sobre o pecado dentro da igreja ou na vida da pessoa, não dá para entender o que realmente está acontecendo, não. Sim ou não? Se você está em pecado e alguém fala que você precisa consertar a sua vida, porque assim, 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 e você sabe que está, na hora vai saber. Não, você já vai entender realmente é Deus aí. E é futurística, ou seja, futuro. Aí agora é a hora que vem. A hora que o profeta fala, já se sabe se é Deus ou não. Se a mensagem for a respeito do futuro, só se saberá se é de Deus. Se acontecer um cumprimento, não se pode julgar o que ainda não aconteceu. Mas é o que acontece. Muitas vezes você fala da sua vida para pessoas. E aí, quando você falar da sua vida para as pessoas, tem pessoas que é oportunista. Ela quer se aproveitar daquilo para dizer que Deus vai fazer algo na sua vida. Coisa do coração, às vezes não é demônio, vai do coração. Ela quer que você se anime, ela quer que você se levanta. Você quer ver uma coisa? Ó? Não adianta, não faça isso. Eu não faço. Dá a palavra de ânimo para um futuro, dizendo que Deus vai fazer, que Deus vai fazer, que Deus está revelando, que vai acontecer se Deus não está me falando isso. Eu posso dizer, creia, irmão, Deus vai mudar essa história, vai isso, vai aquilo, tá? Mas dizer que Deus vai fazer no sentido de que Ele me revelou, se Deus não revelou, não faça. Não dê palavra, não entregue palavra que Deus não mandou. Dizendo o nome dele, Ele vai fazer mesmo, vai. Não. Agora eu posso usar minha fé, e aquela questão que a gente já fala, é muita coisa aqui, ó. Eu posso profetizar sem dizer que Deus está mandando eu profetizar. Eu posso profetizar segundo a palavra. E aí vem uma coisa, já adianto para vocês. Alguns no nosso meio evangélico, principalmente os tradicionais, o que é tradicionais? Batistas, Primeira Batista, Primeira Igreja Presbiteriana, são pessoas, esses irmãos, eles estudam muito. Mas você vai observar a vida espiritual, parece uma povo do mundão, que até é temente a Deus, mas não tem vida de oração, de busca, não tem renúncia. Eles não acreditam na manifestação dos dons espirituais no dia de hoje. Por não acreditar, eu te pergunto uma coisa, Deus vai dar?
Tem no meio deles um ou outro que acredita. Tem um tal de, esqueci o nome dele agora, muito conhecido, pastor americano. Ele não é sensacionalista. O que é sensacionalista? Aqueles que acreditam que o dom já cessou. Só que eles não têm um versículo bíblico que prove isso. Não tem um. Não existe um versículo. Então o que acontece? Esse é John Piper. John Piper. Ele é muito respeitado e ele é de igreja tradicional, respeitado por esses irmãos batistas e presbiterianos, mas ele acredita na continuação dos dons espirituais. Ele acredita. Só que assim, tem muitos que não acreditam. E por você não acreditar, logo de cara você já criou um bloqueio espiritual. Porque se você não acredita, como é que Deus vai te dar o que você não acredita? Mesmo porque se você observar nos dons ali espirituais, 1 Coríntios 12 ao 14, o Senhor vai falar sobre nós buscarmos com zelo. A palavra zelo ali significa buscar com fervor. Como é que eu vou buscar se eu não acredito com fervor? No máximo falar assim, me dá um dom. E aí para. Você é fervor? Você é desejo, é vontade? Deus conhece o nosso coração. Então Deus ele vai conceder segundo o desejo do nosso coração. E nem sempre. Então, não confunda a profecia. Já deu uma hora já. Eu acho que eu vou parar por aqui. A gente termina o próximo. Eu não sei se a gente termina, não. Vocês querem mais? Você já deu um sinal, já. Vai trabalhar, né? Vai, Pai. Deus te abençoe, vai. Vocês querem continuar um pouco mais? Ou deixa para a próxima? Olha, eu separei para vocês aqui, ó, eu tenho isso aqui ainda, para cá. Isso aqui. E eu tenho esse aqui, ó. Então assim, se for só fazer a leitura é rápido, mas eu estou explicando para vocês. Então, sim. Isso. Mas eu não vou entrar não, já é a próxima aula. Mas olha só. Vocês estão vendo, olha só, vocês estão vendo, quando a pessoa faz uma pergunta, lá essa pergunta foi feita na live. Só que assim, se for trazer resposta simplesmente, ó, dom ministerial do profeta é assim, e dons de profecia é isso. Eu poderia resumir, mas assim, a pessoa vai ficar só com aquilo ali. Se alguém for vir conversar com ele, ou pedir uma explicação, ou querer debater algo, ela não vai ter muita coisa para falar. Vai ser aquilo ali, vai ser limitado. Aí alguém vem de lá todo armado, no sentido de que entende do jeito dele, e vai dar um suco na pessoa que vai falar, realmente, eu acho que é isso aí mesmo. Aí já vai mudar a visão dela. Só um momento, missionário. Então, a gente vai tratar sobre isso aqui, viu? Mas olha só, dom de profecia, eu estou falando de quê? Para esses irmãos tradicionais, dom de profecia hoje não existe. Para eles, o dom de profecia é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que declara a palavra de Deus. Então para eles não existe isso. Mas eu vou provar para vocês na Bíblia que dom de profecia ali é algo sobrenatural espiritual e não é declarar a palavra. Vou mostrar isso aqui para vocês aqui, com clareza. Bem, isso não é. Espera, deixa eu falar. Vai levar o. Não é essas pessoas que ficam paradas na rua, acho que é adventista, isso é testemunho de Jeová? Até pentecostal tem por aí. Aí eles ficam em pé. Assim, testemunho de Jeová, os mormons. Os adventistas também fazem, mas é difícil ver isso assim. Eles ficam parados ali, mas é o quê? Esperando que a pessoa chegue até eles para a gente perguntar algo sobre... Normalmente são os testemunhos de Jeová que ficam as plaquinhas, né? Eles não estão falando. Eles da placa é o testemunho de Jeová, sim. Uma escadinha, né? Que deixa um monte de livro assim. Isso. Acho que é testemunho de Jeová. Quem tem isso? Não, eu queria saber por que eles ficam o tempo todo ali em pé, quando na verdade a palavra, né, diz que nós temos que levar o evangelho, né, a toda criatura. E eles ficam ali estacionados, esperando que as pessoas venham até eles para fazer perguntas sobre Jesus, sobre a Bíblia. Eu vou falar para você aqui, para deixar vocês curiosos, olha só. Ali são estratégias que eles tiveram, isso não tem muito tempo não, para evangelizar. Evangelizar do jeito deles. Eles algumas coisas, por exemplo, questão de dízimo. Eles não pregam dízimo, mas eles vendem a revista deles. Eles vendem a revista. Eles precisam, durante um período de uma semana, eles têm que ter não sei quantas horas de evangelismo. Se ele não tiver esse período de evangelismo, quando Jeová vier, eles podem não ir para o céu, não, porque não acreditam no céu. Não herdarão o reino aqui no paraíso, na terra, que eles acreditam na terra.
Então assim, eles até para a salvação deles, eles precisam fazer aquele trabalho de campo, eles chamam de trabalho de campo, que é no caso, falar de Jeová, proclamar Jeová. O negócio deles é Jeová, entendeu? Então assim, a estratégia deles é ali, as pessoas passam, às vezes chamam, normalmente eles esperam alguém com curiosidade vir perguntar pela revista. Essa revista aí, você me dá uma? Aí ele vai, aproveita e vai falar sobre Jeová, entendeu? As revistas lá. O negócio deles não é muito a Bíblia, o negócio deles é mais as revistas. Quando eles vão para o campo, fazer o trabalho de campo, seja de casa em casa, ou ali, mais é em casa, eles já têm um tema. Ou seja, o foco deles é aquele tema. Aí já trago até para vocês uma coisa. Em debates teológicos, debates bíblicos que tem no YouTube, por aí, por exemplo, quando os pastores eles vão debater, eles estudam aquele tema, eles estudam o seu adversário, para entender a visão do seu adversário, para ter argumentos para a resposta daquelas perguntas. Por que eu falei isso aqui? Dos pastores. Até por conta disso aqui, ó. Você às vezes faz pergunta aqui. Tem casos que precisa de tempo para poder, como esse aqui exemplo, já estamos no segundo culto de ensino, não terminou. Talvez encerramos no próximo culto de ensino. Às vezes a gente faz pergunta aqui e tem casos de coisas que é um pouco mais complicado. Precisa estudar um pouco mais, pesquisar em cima disso aí, para trazer uma resposta para vocês. Sem falar, volto a dizer que tem casos que precisa ser 2 cultos, 3 cultos, então é mais bem complicado. Sobre a questão deles é isso. É uma estratégia aquelas revistas ali. As pessoas vão pedir, aí eles vão para, mas eu posso te dar uma palavra, posso fazer isso, e aí vai. Então são estratégias que eles usam para evangelizar. Cada um tem uma forma, entendeu? Eles sempre entregam aquelas revistinhas assim, dentro daquelas caixinhas de correio, né? Alguns vêm com carta, escrevendo, alguma coisa assim, né? E eles não falam o valor dela não, viu? Depois que você pega, aí ele fala se você sentir contribuir e tal, não sei o que, aí vai perder dinheiro. Aí eles deixam lá, alguns eles deixam panfletos, né? Explicando algumas coisas, até fala mesmo assim da Bíblia e tudo. Mas o título, eles não recebem o título dentro do ministério da igreja? Eles podem receber, mas eles não falam disso. Mas você entende que tem que dar o título? Eles não pregam isso. Não. Eles têm outras formas de arrecadar dinheiro, as revistas em si. Então, por exemplo, as revistas aí, eles oferecem para as pessoas, ou então esperam a pessoa pedir, depois que a pessoa adquire, aí eles vão entrar na questão financeira. Por quê? Eles não falam antes, questão de sabedoria. Só que depois que eles oferecem, que dá a pessoa, aí vai e traz um certo constrangimento. A pessoa vai, de uma forma, vai pagar por aquela revista. Entendeu? Vou ofertar. Inclusive o dia deles, ontem foi o dia da Santa Ceia deles, só Não, uma assim, vez por ano eles falam. Então. Ontem foi o cavalo de domingo que eu fui, falou pra mim ontem, que ontem tinha que estar se arrumando umas roupas para poder ganhar umas irmãs, que a ceia deles ia ser ontem, que é uma vez por ano que eles fazem assim, a Santa Ceia do Senhor. Inclusive ainda falou, ela até sabe, ela falou assim, ó, eu sei que é de você, que é todo segundo domingo do mês. E a gente faz só um por ano. ok, olha só. A gente já está entrando outros temas, tá vendo? Vocês aí. Mas a questão da Santa Ceia deles, pode ter lá, vamos dizer, 500 pessoas. Só quem pode tomar é aquele que está escrito como um dos, segundo eles, 144 mil. Quem é? Lá quando eles falam sobre 144 mil. Só que tem nada a ver com o que eles interpretam. E dentro desses 144 mil, lá na hora passa a bandeja, é uma doideira. As pessoas não podem tomar ceia. Só pode tomar aquele que é virgem mesmo, sexual. Virgem, que faz parte dos 144 mil. Quem foi que disse para eles quem é que faz parte dos 144 mil? Quem revelou isso? Entendeu? Então é uma doideira, é uma loucura. Mas tá aí, depois a gente entra nisso aí, porque vocês estão comentando aqui, a gente vai entrar na questão da testemunha de Jeová. E aí nós vamos falar sobre isso aí. Tá bom? Isso. Então, entende? Lá na Nova Aliança não existia isso aí que existe hoje com eles. É muita coisa, muita heresia, muita coisa. Vamos para casa? Glória a Deus. Glória a Jesus. Dá para quem, senhor? Tu vigia sua frente. Ora aí. Agradeça a Deus pelo culto que ensinou hoje. E sempre hoje foi pouca gente. Pega esses crentes aí. E vocês já observaram, olha só, o centro é todo domingo, todo sábado, pelo menos a partir da tarde, eu colocar lá, informando, irmãos, todo dia sim, tem gente que esquece. Só que assim, quando eu entendo que algo é para edificação na minha vida, eu não tenho que esquecer, tem que estar atento, cuidado. Quem é que esquece o salário? Entendeu? Não esquece, meu filho. Às vezes é dia 15, já está lembrando no final do mês. Olha aí. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, Deus, meu Pai, te agradecemos
Pai, por mais um pouco de ensino, meu Deus, nessa manhã. Espírito Santo de Deus, toma as nossas vidas, meu Pai, no dia de hoje. Fica conosco, meu Pai, durante o dia. Abençoa cada um que aqui está. Abençoa aqueles que estão assistindo através, meu Pai, do celular. Deus, também quero te apresentar no culto de hoje, Senhor. Tu és o nosso convidado de honra, Pai. Espírito Santo de Deus, nos ensina, Pai, a examinarmos a nós mesmos, Pai. Espírito Santo, envia o teu povo, Senhor, toca no coração para que possa estar aqui, Deus, para cearmos, Pai, contigo nessa noite, Senhor. Traz pessoas, Pai, que vieram. Envia, meu Deus, pessoas para ouvir a tua palavra, para serem libertos, curados, para ouvir uma palavra de acolhimento. Deus, obrigado por tudo, Senhor. Te agradeço. Traz o teu povo em paz, leve em paz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta.